Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Vamos iniciar conhecendo o site que foi criado para auxiliar vocês no estudo da célula, né? Então, nós encerramos essa parte de lipídios, proteínas e carboidratos, e agora nós vamos estudar a célula, né? O nosso corpo, todos os seres vivos, né? Essa é a chamada teoria celular. Todos os seres vivos são compostos por célula. É a unidade básica que compõe os nossos tecidos, beleza? Então, para auxiliar vocês que agora estão sozinhos, né? Sem estudo presencial, só você, seu celular e seu livro, então nós temos um site. Então, nesse site de biologia, vocês têm várias informações, eu coloquei um apanhado aqui sobre célula, então seria bom que vocês tirassem um tempinho para estudar, porque depois isso vai fazer falta para vocês na hora do Enem e do vestibular. Então, não adianta eu postar todos esses vídeos lá no WhatsApp que vocês não vão olhar, né? Então, tem essa página aqui para ajudar os interessados. Então, aqui eu coloquei um vídeo que fala sobre a descoberta da célula, né? A primeira célula ela foi descoberta num tecido vegetal por Robert Hooke. Então, tem toda a historinha da célula, tipos de microscópios. As células elas só foram visualizadas a partir da invenção do microscópio. Então, aqui vocês podem tirar suas dúvidas. Conhecer desde o primeiro, né, o mais simples, pois nós temos microscópio que aumenta de 1000 vezes, né, até mais de 500 mil vezes. Geralmente, nas escolas, hospitais, nós temos microscópios mais simples, né, que é o microscópio óptico, que nós chamamos. Mas, hoje, para visualizar átomos e outras estruturas bem pequenas, tem os microscópios eletrônicos. Diferença entre as células não são todas iguais, nós temos as células procarióticas que não têm núcleo e as eucarióticas que têm núcleo, certo? Então, vocês, nesse vídeo, tem a diferença entre essas células. Diferença entre célula animal e vegetal, então aqui nós temos uma célula animal, aqui nós temos células eucarióticas, tá vendo? Que tem núcleo, e aqui nós temos uma célula animal, né, que está presente no corpo dos animais, e aqui uma célula vegetal, que vai compor as plantas. E aqui nós temos uma célula procariótica, né, da bactéria que não tem núcleo. E o nosso conteúdo de hoje, que é membrana plasmática, eu vou explicar, mas depois vocês têm outras sugestões de vídeos sobre o assunto. Outro detalhe que eu quero mostrar para vocês, que é muito importante, eu criei um mural online para a gente poder compartilhar informações, né, e vocês pontuarem, ganharem ponto, né, sobre os nossos alimentos. Mas poucas pessoas participaram, fiquei muito triste, né, vocês estão muito desanimados. E assim, essas alunas, como eu prometi, eu vou entrar em contato, tá? Beatriz, Raquel, essas alunas vão ser premiadas, além da pontuação que já tem. Então, parabéns aí a Beatriz, Ludmila, Raquel, por terem participado do mural online, e eu incluí o nome da Giovana, porque a última atividade interativa, né, sobre o Kahoot, conseguiu responder tudo. Então, eu vou premiar essas 4 pessoas, além de nota, depois eu entro em contato pelo WhatsApp. Então, vamos lá, membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é uma das estruturas que forma a célula. Então, vamos lembrar, a célula tem 3 estruturas básicas, né? A célula eucariótica, que é a membrana plasmática, que envolve o meio, que é o citoplasma, e o núcleo. Toda célula tem membrana plasmática, seja célula eucariótica como célula procarióticas, todas têm, né, membrana plasmática. Então, esse envoltório aqui que protege a célula é a membrana plasmática. E por que toda célula tem membrana plasmática? Porque ela é fundamental para a importância da vida. Uma vez que ela vai delimitar esse espaço, né, vai proteger a célula, vai isolar do ambiente, proteger para que outras substâncias elas não acabem, né, destruindo a nossa célula.
Então, a membrana é como se fosse, eu sempre dou esse exemplo em sala de aula, é como se fosse o telhado, a parede da nossa casa. Então, imagine que a nossa casa é uma célula. Então, o que, que vai envolver a nossa casa? O telhado, a parede, né, o chão. Então, isso aí é a membrana, é o que envolve, o que protege, o que controla. Então, qual é a função? Escutem isso, meus alunos, qual é a função principal da membrana? Proteger, controlar o que entra e o que sai dentro da célula. Esse guarda de trânsito, ele está demonstrando uma das funções da membrana, uma das propriedades, que é a permeabilidade seletiva, ou seja, ele controla o que entra, o que sai, o que vai passar, certo? Então, a membrana ela tem essa propriedade de permeabilidade seletiva. O que é isso? Controlar a passagem de certas substâncias. A membrana plasmática, ela é um revestimento relativamente fino que envolve a célula, né, de acordo com o modelo do mosaico fluido. Então, você já tem a resposta aí. Então, a membrana plasmática ela é denominada mosaico fluido porque as moléculas de proteínas não estão fixas, e sim mergulhada entre as moléculas de fosfolipídio, certo? Então, ela é um mosaico. O que é um mosaico? Um mosaico é uma obra de arte, né? Onde você tem vários pedacinhos de cerâmica, de papel, né? Então, o mosaico, ele é um pedacinho de várias estruturas que formam uma obra de arte. Então, o Singer e Nicholson, os cientistas, quando eles estudaram a membrana, ele visualizou que tinha várias substâncias, proteínas, lipídios, carboidratos. Então, imaginou que a membrana fosse como um mosaico. E fluido porque ela é mole, ok? Isso foi a questão 3 da atividade de vocês. Aí na questão 2, pede para desenhar a membrana, né? Então tá muito fácil, Mamão com Açúcar já tem a página do livro que vocês vão copiar o desenho. E o que vocês têm que colocar aí? As estruturas da membrana. Qual é a estrutura principal da membrana plasmática? São esses fosfolipídios, né? Eu tampei aqui, deixa eu ver. Isso. Então, a membrana plasmática, deixa eu voltar aqui para vocês verem direitinho. Ela tem esses lipídios, né? Esses lipídios é uma bicamada, viu? É uma dupla camada. Então, você tem em cima, tá vendo? A cabecinha e a perninha, né? Então, tem em cima e tem embaixo. Então, tem uma dupla camada, ou uma bicamada, né? De lipídios. Que lipídios que é esse? São chamados de fosfolipídio. Por que fosfolipídio? Porque tem fósforo, certo? Então, a membrana plasmática, o que vocês vão desenhar? Essa bicamada de fosfolipídio, né? Com as cabecinhas e com as perninhas, né? Então, é como se fosse dois menininhos, ó, um menininho aqui e um menininho aqui brincando de gangorra. Imaginação, né? A gente tem que ter imaginação para decorar essas coisas de biologia. Então, a membrana plasmática, ela é uma bicamada de lipídios com proteínas no meio. Então, tem proteínas no meio, integral, proteína na periferia, né? Então, tem vários tipos de proteínas. Proteínas de canal, proteínas de alfa-hélice. E são essas proteínas que vão ajudar a conduzir as substâncias para dentro e fora da célula. E carboidratos. Então, nós vamos ter carboidratos ligados às proteínas, aqui em azul, certo? Quando esse carboidrato ele se liga à proteína, ele é chamado de lembra da glicose? É carboidrato. Então, quando a gente junta um carboidrato com uma proteína, nós vamos chamar de glicoproteína. E quando a gente junta, né, nós juntamos aqui um carboidrato, lembra? Carboidrato, com o lipídio, que é o amarelinho, então a gente tem um lipídio. Então, vocês não podem esquecer e tem que desenhar isso aí, certo? Então, aqui nós temos uma imagem mostrando a membrana plasmática. Então, ela é um mosaico fluido, né? Composto mosaico porque ela é composta de várias substâncias e ela é fluida, mole, ok? Vamos ampliar isso aí. Vamos pegar um pedaço da membrana e a gente vai visualizar isso aqui, ó. Tá vendo a bicamada de fosfolipídio se movimentando? E se nós ampliarmos, nós temos aqui, ó, bicamada, não estou mentindo, ó, bicamada de fosfolipídio. E uma coisa que cai muito em prova é a diferenciação nessa bicamada. Então, a parte da cabecinha aqui, ó, é chamada de hidrofílica, que é a parte que fica em contato com a água.
tanto da água que está dentro da célula, intradentro, como a água que está fora da célula, né? Que a membrana plasmática, como ela envolve a célula, ela tem contato com o meio externo e com o que está dentro da célula. Então, a parte da membrana que entra em contato com a água é essa parte do fósforo, né? Da cabecinha de fósforo aqui. E essa parte do meio, ela é hidrofóbica, ela foge, ela tem fobia à água.